Então, pessoal, dando continuação à correção dos nossos exercícios, temos aqui a página 27, página 28 e a página 29. Então, vou ser bem rápido aqui, só para corrigir. Então, nessa parte aqui, é só para nós identificarmos os verbos que estão no tempo passado, que é no Simple Past in English, e os verbos que estão terminados com ing, que aqui vai indicar o Present Continuous. Então, geralmente, muitos verbos da língua inglesa, quando eles estão escritos no passado, eles são terminados com ed. Essa terminação ed indica o tempo passado, o verbo regular. Quando é verbo irregular, aí nós temos que estudar. Por exemplo, o verbo go, no presente, no passado fica went. Então, aqui nós temos dois fragmentos, o fragmento number one e o fragmento number two. Então, é só para nós identificarmos que no fragmento 1 e no fragmento 2, o verbo tense no fragmento 1 é o past simple, no 2 é o present continuous. Por que é o present continuous? Porque nós temos aqui o verbo are, que é o verbo to be, poderia ser am ou is, e os outros verbos estão terminados com ing ou ing. Quando é que nós usamos o past simple? Usamos para to talk about completed actions and stating the past. Então, isso aqui vocês tentem entender aí. E quando é que nós usamos o present continuous? To express changes happening around now, current tendencies. Então, vocês tentem entender essas respostas aí. E o fragmento 1, o past simple, sempre vai indicar uma time expression in the past. Sempre expressões de tempo no passado. E o present continuous, como está aqui, sempre vai indicar ações atuais. Ação que está acontecendo today, quer dizer hoje. Aí nós temos aqui a segunda questão. A palavra today em fragment 2 significa nowadays, atualmente. E now quer dizer já, agora. E a resposta da terceira questão vai ser a alternativa C. Dando continuação aqui na página seguinte, nós temos a quarta questão, onde vocês vão colocar as alternativas no simple present ou no present simple. No past simple. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo protest, então ele fica no passado, então você acrescenta o ed, protested. Aí nós temos aqui o not want. Então, not want, então como é not, então a expressão no passado negativa, é só você colocar o did aqui antes do not, ou você junta e faz a abreviação ficando didn't want. Na alternativa B, nós temos aqui o verbo be, mas você não vai usar no passado, você vai usar ele no tempo presente, que vai ficar isn't. Isn't na forma negativa, que é o is not. Então, nós temos aqui o verbo use, aí você vai também utilizá-lo no tempo presente, onde vai ficar uses. E nós temos aqui a alternativa C, not accept, ou seja, many people, aí como são muitas pessoas, né? Don't. Don't é a negativa do tempo presente, ou você pode fazer separado, do not accept. Então, isso é uma opção de escolha. Na quinta questão, nós temos aqui um texto onde você vai colocar esses verbos que estão dentro do parênteses no tempo passado. Então, o passado de si é só, é um verbo irregular, por isso que ele muda a forma da escrita do tempo presente para o tempo passado. Change é só acrescentar o ed, termina com eld, então verbo regular. Aqui is, o verbo be vai ficar is, por uma questão de contexto. Aqui também globalization refers, vai ficar também, acrescenta-se o s porque é a terceira pessoa do presente. Begin, então no passado began. Aí became, become, vai ficar became no passado. Então, é só depois vocês têm que entender esse textinho aqui. Eu só estou colocando os verbos como resposta. Aí nós vamos usar essa expressão used to. Used to, em English, quer dizer quando você costumava fazer alguma coisa. Aí, então, sempre nós usamos essa expressão I used to.
Ah, eu costumava ir ao cinema, eu costumava ir à fazenda. Então, você usa essa expressão used to. Aí nós temos aqui a sexta e a sétima questão, que só para nós respondermos o que significa used to. Então, a sexta é a alternativa A, que essa expressão aqui dentro do retângulo, ela se refere a algum hábito antigo dentro da cultura e que isso, no momento, já foi concluído. Então, ou seja, porque costumava. Então, se costumava é uma ação do tempo passado, porém essa ação ela não é realizada no tempo presente. E aqui você vai escolher as sentenças para essa expressão we used to dress. Aí então, qual que entre A, B, C, quais delas explica esses termos aqui used to? Então vai ser a alternativa B e C. We don't dress moderately anymore e we were accustomed to dressing moderately. Ou seja, nós não usamos mais nenhum tipo de roupa moderada porque faz relação ao used to. E nós estávamos acostumados a usar roupas moderadas. Aí logo em seguida, na questão 8, vocês vão escolher a alternativa que está de acordo com os termos da questão seguinte. Ou melhor, da questão anterior. Então vai ser these days, nowadays e today's. Aí aqui nós temos a questão da página 29, a questão 9 e 10. A questão 9 e 10 é só para vocês observarem o uso do do, e o uso do did e o uso do does nas perguntas. Então, quando tem do, é tempo presente. Quando tem did, é a pergunta no tempo passado. Quando tem does, é uma pergunta no tempo presente, mas porém em terceira pessoa. Quem é o sujeito aqui? Lynn. E nós temos aqui o did de novo, que é uma pergunta no tempo passado, e o sujeito that. Aí observe que sempre o do e o did, ele vem antes do sujeito, que é o marcador do tempo verbal na forma interrogativa. E as respostas curtas, short answers, elas serão de acordo com as perguntas. Então, yes, they do. Aí, they, porque substitui os sujeitos, e o do, porque está aqui no começo da pergunta. No, she didn't. She, porque substitui o sujeito Lynn. E did, que é a mistura de did mais not, fica didn't. Yes, she does. She substitui o sujeito Lynn. E o does está na resposta curta porque está na pergunta. What did Debbie used to do in New York City? Aí aqui já é uma resposta longa, não cabe uma resposta curta, porque a pergunta começa com what. O que? Qual? Então, o que esse sujeito aqui usava, entendeu? Lá na cidade de Nova York, no contexto aqui, desculpa, o que esse sujeito aqui costuma fazer, porque aqui nós temos used to está terminado com ed, então dá uma ideia no passado. Então já aqui na questão, na alternativa D da questão 9, nós temos used to, que é no presente. Então o que costuma fazer na cidade de Nova York? Aí, she used to go to the theater every month. Ou seja, quando ela está em Nova York, ela costuma ir ao teatro. Aí nós temos só as explicações aqui. Alternativa A, nós usamos used to, mais um verbo principal, para descrever hábitos no passado. Aí na sentença negativa você vai usar we didn't use to, porque did not é a expressão didn't, então indica passado. Na pergunta aqui, ó, o did está indicando que é o tempo passado. Nas formas interrogativas, você vai seguir normal. We use did, aí o did aqui está no começo, porque ele vem antes do sujeito, para indicar que é a pergunta no tempo passado. E use to, porque não precisa ter dois marcadores de tempo passado, só um já é suficiente.